Muito bem, tem mais alguma coisa? É possível associar o Gênesis bíblico com a teoria do Big Bang do universo? O gênero bíblico? O Gênesis bíblico com a teoria do Big Bang. Perfeitamente. A igreja, o Gênesis em nada contradiz o Big Bang, e nem o Big Bang contradiz o Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis, quando ele narra a criação do mundo, ele não narra de maneira científica, ele narra apenas de maneira religiosa. O Gênesis não é um livro de ciência, é um livro de religião. O Gênesis apenas diz o quê? Deus criou o mundo. Deus criou o homem. Deus criou a mulher. Ambos pecaram. Agora, o Gênesis não explica como o homem surgiu. A igreja aceita perfeitamente a evolução. O que a igreja não aceita é uma evolução materialista, ou seja, uma evolução que depende apenas da matéria. Não, a igreja aceita que a matéria possa ter evoluído, trazido por Deus, pela vontade de Deus, pelo poder de Deus, num plano de Deus. Ora, quem é que descobriu o Big Bang? Foi um padre da igreja, o padre Georges Lemaitre, um padre belga, lá por volta de 1830, ele entendeu que o mundo começou num ponto, que os físicos chamam de singularidade infinita, ou seja, um ponto do tamanho da cabeça de um alfinete que foi evoluindo. Agora a pergunta é essa: quem é que colocou o universo inteiro dentro de um ponto? Só Deus pode fazer isso. E nós temos isso hoje confirmado cada vez mais. O prêmio Nobel de Física desse ano foi do Dr. Higgs, né? Que há 35 anos atrás disse que era preciso encontrar o bóson de Higgs. Se não encontrasse o bóson de Higgs, a teoria do padre Georges Lemaitre não estava certa. Aí é um problema de astrofísica que nós não vamos entrar nele aqui agora, né? Mas encontrou-se o bóson de Higgs. O homem construiu a maior máquina que já foi feita na história da humanidade, o LHC, o Large Hadron Collider, um anel, como se fosse assim uma câmara de ar, né, que passa da Suíça para a França. Tem 20 quilômetros de comprimento. Foram gastos mais de 10 bilhões de euros, né, para acelerar prótons quase que na velocidade da luz, esses prótons se chocarem numa velocidade vertiginosa e são esmigalhados, então você libera as partículas micro da física e você encontra então, e foi encontrado. Ou seja, está provado que o mundo veio de uma evolução do Big Bang. Então nós viemos do pó das estrelas. Agora, quem que nos trouxe do pó das estrelas? Foi Deus. O poder de Deus, a vontade de Deus, o plano de Deus, que num certo momento, um primata que estava evoluindo, seria o homem, Deus então ali, quando, não sei, o cérebro dele, a estrutura dele estava pronto para receber o espírito, então Deus cria a alma e coloca ali, como faz com cada criança. Uhum. E a igreja não vê nenhuma oposição ao Gênesis. Aquele homem feito de barro, que Deus soprou nele um hálito de vida. O que é isso? É um homem que chegou num certo ponto de maturidade física, capaz de receber o espírito. Deus então coloca ali o espírito, né? A alma, que é Deus que cria, não é os pais quem cria, é Deus que cria. Então é importante explicar isso, porque muita gente que interpreta o Gênesis errado, aí fica com raiva da igreja, que negócio o homem veio de um barro. Isso é alegórico, isso é uma poesia, isso é uma parábola, mas uma parábola que tem um fundo religioso. Foi Deus quem fez, o homem e a mulher, trouxe de lá, né? Agora, não sabemos quando esse Adão existiu, essa Eva existiu. Existiram? Existiram. Não se pode negar a existência de Adão e Eva. O que nós não sabemos é quando eles, se foi assim há 1 milhão de anos atrás, se foram 2 milhões de anos atrás, mas num certo momento eles existiram. Se Adão e Eva não existiam, eu também não existo.
porque eu sou filho deles, nós somos filhos deles. Então não se pode dizer que Adão e Eva não existiu. É o primeiro casal. Agora, o que a ciência vai mostrar, aí não é a igreja. A ciência vai dizer, olha, eles começaram. E a semana passada eu vi uma notícia muito interessante. Uns pesquisadores descobriram um crânio humano que tem 1,8 milhões de anos lá na região ali do Oriente. E os pesquisadores analisando isso, a notícia é a semana passada, retrasada, eles estão chegando à conclusão que a humanidade veio de uma única espécie. Ou seja, nós estamos chegando em Adão e Eva. Sim, os cientistas estão chegando já à conclusão que a humanidade não nasceu em vários lugares, nasceu numa única espécie. Bom, aí eu tentei entender porque eu não entendi, porque o artigo não explica direito, mas são cientistas que colocaram na revista Science, que é uma das revistas mais famosas de ciência do mundo. Então a gente tem que colocar credibilidade nisso. Então a ciência um dia vai dizer, Adão e Eva começaram em tal lugar do mundo. Entendeu? Eu espero que os mais novos do que eu possam ver essa notícia. Mas vamos lá. É o que o senhor sempre diz, né? Quanto mais ciência, mais se entende a Deus, né? A falsa ciência que Mas não tem dúvida, isso aí. gente, não tem dúvida. Eu digo aqui, principalmente para os jovens, com toda a certeza do meu coração, estudem e rezem a ciência e a fé. Sandra, a coisa que mais fez bem para a minha vida foi quando eu fazia doutorado em astrofísica no ITA, em São José dos Campos. À noite eu fazia teologia. Eu fiz 3 anos de doutorado e 3 anos de teologia. Foi a coisa que mais me ajudou na minha vida, como homem, como cristão, entende? A fé e a ciência. E aqui é importante a gente explicar uma coisa. Eu vou até ir aqui para o quadro negro, né? Esse professor não sabe matemática, eu já falei aqui, o matemático é pornográfico, né? Tudo ele quer pornográfico, né? Mas é importante você entender isso, né? A diferença que existe entre a fé e a ciência. A fé, ela está aqui. A ciência, ela está aqui. Qual é a diferença? O cientista, ele procura a verdade. O cientista tem sede da verdade. Todo cientista tem sede da verdade. Pode ser físico, pode ser químico, pode ser botânico. Ele quer a verdade. Ele vai para o laboratório. E aí, Santo Agostinho dizia assim, quem procura a verdade com honestidade está procurando Deus. Porque quem é a verdade? É Deus. Jesus disse, eu sou a verdade. Então, o cientista honesto, mesmo que não seja cristão, ele toca a face de Deus, porque ele busca a verdade. Agora, o cientista, então, ele procura a verdade na ciência, pelo laboratório, na experiência, né? Agora, o filósofo, ele recebe a revelação, ele recebe a verdade revelada, né? Então, por que o teólogo ensina que Deus é uma pessoa, um Deus em 3 pessoas? Porque Cristo revelou que Ele é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas não pode haver 3 deuses. Se houvesse 3 deuses, um seria menor do que o outro, e que é menor do que Deus não é Deus. Então Deus tem que ser um só, que Deus é absoluto. Então, a fé é revelação. A fé é revelação. Enquanto que a ciência é pesquisa. Ciência é laboratório. Mas tem um ponto que as duas se encontram. Tem um ponto que as duas se encontram aqui, ó. Entre a fé e a ciência não tem oposição. O cientista é aquele que mais devia dobrar o joelho e rezar, porque é aquele que mais vê a face de Deus. Sandro, quando você estuda o movimento dos planetas, você pega qualquer planeta, né? Qualquer planeta faz uma órbita elíptica. E você sabe que na elipse a gente tem os 2 focos, né? Quem estudou matemática sabe isso, o F1 e o F2. Não é? Todos os planetas têm uma elipse onde o Sol fica
num vértice de todas as órbitas de todos os planetas. Quer dizer, se aqui é a órbita da Terra e aqui é a órbita, por exemplo, de Júpiter, o Sol é um foco de todos os planetas. Você tem um outro planeta que faz aqui você vai ter. Quem é que fez isso? Que ordem maravilhosa, né? O cientista olha isso e entende. Então ele tem que perguntar quem é que fez isso. Não fui eu nem você. Há que ter um poder sobrenatural para manter uma ordem dessa no universo. Você entende? Então o cientista, seja ele físico, matemático ou químico, se ele recebeu uma iniciação religiosa, olha, eu gosto de lembrar, por exemplo, o exemplo do Michel Faraday. Michel Faraday foi um físico inglês do século XIX que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo. São 4 leis do eletromagnetismo, chamadas leis de Maxwell, né? O Faraday descobriu a indução eletromagnética. Uma coisa fantástica. Faraday descobriu que o movimento de um ímã gera, numa espira, uma corrente elétrica. E quando ele fez uma experiência no laboratório, a experiência dele foi a seguinte, ele fez a seguinte experiência, ele pegou uma espira e ele colocou aqui uma lâmpada. E aí ele aproximou o ímã aqui assim. Quando ele aproximava o ímã e tirava a lâmpada, acendia e apagava, parecia uma coisa de mágico. Aí ele entendeu. A oscilação de um campo magnético gera um campo elétrico que faz a corrente elétrica circular e acende a lâmpada. Por isso que você usa hoje o controle remoto. Por isso que daqui a NASA consegue comandar um foguete lá na Lua. Porque você tem uma indução eletromagnética. O Faraday, Michel Faraday, tem que escrever o nome desse homem, porque esse homem foi fantástico. Michel Faraday, na Inglaterra, quando essa lâmpada acendeu, você sabe o que esse homem fez? Esse homem ajoelhou no laboratório e começou a rezar. Começou a adorar a Deus. E disse, que coisa! Só Deus pode fazer isso. Um cientista. Um dos maiores cientistas do mundo. Outro gigante do eletromagnetismo, né? Que descobriu a carga do elétron. Né? Millikan, Eduardo Millikan, ganhou o prêmio Nobel de Física. Catoricíssimo. Você pega um Pasteur, né? André Pasteur, o pai da microbiologia, um homem católico, um homem da Sorbonne, um homem que rezava o texto, lia a Bíblia constantemente. Sabe, eu gosto de contar esses exemplos, porque tem muita gente dizendo mentira para os universitários, que você não pode juntar a ciência com a fé. Se você acreditar nessas crendices da Bíblia, essas crendices da igreja, você não pode ser um bom cientista. É o contrário. É o contrário. Quanto mais você acreditar nas duas coisas, mais você encontra a verdade. O que o Papa João Paulo II disse na encíclica dele? Né? Fides et ratio. O homem tem 2 asas, né? É com as 2 asas da fé e da razão que ele alça voo para contemplar a verdade. A fé e a razão. Você não pode ter só fé e não pode ter só razão. Porque um pássaro não voa com uma asa só. O Papa explicou, se você tiver só fé, você cai no fideísmo, é o fanatismo religioso. Porque faltou a razão para equilibrar a fé. Mas também se você tiver só a razão, você também não voa. Por quê? Porque você fica materialista. Você suprime o espírito. Então tem que ter, o Papa diz, a fé e a razão são as 2 asas com as quais o espírito humano alça voo para contemplar a verdade. Acho interessante, acho que até no livro do senhor mesmo, algum dos livros do senhor que eu vi isso aí, um prêmio Nobel suíço, Weber Albert, ele diz que, sim, vendo os primeiros capítulos do Gênesis, ele entende ali os passos de uma evolução. Aquilo que a ciência diz. Eu escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu cito mais de 100 pesquisadores, muitos deles prêmio Nobel, homens de profunda espiritualidade. Entende? Então, os jovens não devem acreditar nessa história
de que para você ser um bom médico, um bom pesquisador, você tem que relegar as coisas. Não, pelo amor de Deus. A parte mais sublime do ser humano é a parte espiritual. É a única parte nossa que não morre. O corpo vai morrer, mas a espiritualidade não vai morrer.